Gravação iniciada. Obrigada, Felipe. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer de coração, né, a Liana, por estar participando aqui com a gente nos seminários do PPGDE. Fazia tempo que a gente estava convocando a Liana para vir, a gente queria muito que ela viesse, né, mas sei que tinha essa dificuldade com o horário, casar os horários, né, o seminário tem essa tradição de ser às terças-feiras, mas deu certo. Então, agradecer, Liana, de coração, o teu tempo, tua disponibilidade, né, para estar aqui também no final do semestre com a gente. Então, a professora Liana, a gente estava conversando antes, né? Ela é professora do Departamento de Economia e de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, né, Liana? Ela tem, então, a sua formação, né? Ela é graduada em Economia pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Onde eu me graduei também, né? A Liana, a gente somos gaúchas. E o professor Felipe, né, também fez o seu mestrado lá. A professora Liana tem mestrado então, na Universidade Federal de Viçosa? Viçosa ou Uberlândia? Viçosa, né? Viçosa. E ela fez o doutorado, né? Terminou em 2017 também na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Liana, fica bem à vontade, né? Eu sei que está em casa e qualquer coisa, tanto eu como o Felipe, a gente vai estar aqui para, né, para te ajudar se precisar. Obrigada, viu? Joia, obrigada, Maríndia. Obrigada, Felipe, também pelo convite. De fato, né? Já é uma tentativa, tem mais tempo de vir aqui, mas nunca fechava os horários. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A minha fala é uma fala que vai tentar trazer um olhar bem geralzão para a economia feminista. E a ideia aqui, na verdade, é explorar alguns elementos centrais, porque eu não sei exatamente o quanto vocês conhecem dessa discussão, já leram sobre, ou não conhecem em absolutamente nada. Então, talvez para quem já conhece a discussão, seja uma exposição bastante simples, né? Dos elementos centrais aqui, mas eventualmente a gente pode entrar em maiores detalhes depois na nossa conversa, né? Então, a ideia central é explorar um pouquinho mais dessa nova escola de pensamento, dessa nova corrente de pensamento. Eu acho que está passando para vocês, né? Eu voltei aqui para minha apresentação, então vou começar a partir daqui. Então, ponto de partida para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso eu me apropriar um pouquinho de um conceito, né? Um conceito relativamente recente que se utiliza muito no âmbito da história, que é a ideia de se questionar um pouco do que foi contado como história, né? Tanto pela historiografia tradicional. E o termo que se utiliza nesse sentido, desse questionamento, que é um termo do Walter Benjamin, que é escovar a história contra pelo, né? Então, escovar a história contra pelo nada mais é do que a gente, de uma maneira bastante simples, refletir um pouco mais sobre esse processo de construção de conhecimento, no caso dele, no âmbito da história, mas que a gente poderia se apropriar para pensar um pouco como se dá a consolidação do pensamento econômico e das teorias que são colocadas como uma história única. E aí eu me utilizo também desse conceito do perigo da história única que a Chimamanda Adichie traz, né? Quando a gente tem uma história contada e recontada muitas vezes, a gente pode correr o risco de acabar concluindo que essa história e que essas teorias que conduzem essa história elas são teorias que são as mais certas, as mais corretas, as melhores, e muitas vezes a gente acaba suprimindo outros tantos pensamentos, outros tantos saberes, outras tantas visões de mundo que poderiam ir muito colaborar para a gente pensar essa história ou pensar, no nosso caso, o desenvolvimento da economia. Por isso que eu acho que um ponto de partida central para a gente começar a pensar um pouco a economia feminista, e aí vem a crítica epistemológica que a própria economia feminista traz, é analisar como se dá essa construção de pensamento e essa construção dessas ideias, e principalmente o debate entre essas ideias e a consolidação de algumas como vistas como melhores, né? No escopo do que vai se convencionar como mainstream econômico, é pensar isso realmente como se fosse um mercado, né? Essa ideia de mercado de ideias, ela tem muitas críticas, mas ela traz talvez um elemento central para a gente operacionalizar, pelo menos mentalmente, que as ideias elas são colocadas, né? E as ideias são colocadas por diversos atores que têm acesso a esse mercado. Então a gente já começa a pensar um pouquinho mais sobre esse ponto, né? Quem tem acesso, quem consegue acessar esses espaços de discussão, e aí, consequentemente,
Você tem os juízes, que são aqueles que, em alguma medida, vão estar definindo quais ideias que vão sobreviver, quais ideias que vão ser consideradas aquelas mais propícias para explicar diferentes fenômenos. E, obviamente, dentro desse processo, muitas dessas ideias sobreviverão em função de suas qualidades inerentes, mas não necessariamente elas são, de fato, as melhores ideias. Elas são ideias que, pelo modo como isso é operacionalizado, também se utilizam de uma qualidade retórica incrível para conseguir se consolidar. E aí, quando a gente está pensando essa formação de ideias e essa formação, essa constituição do pensamento econômico, a gente cai no ponto de que muitas dessas ideias, muitas outras ideias que poderiam estar entrando nesse mercado, elas acabam sendo inevitavelmente excluídas dele. Seja porque são ideias de pessoas que não conseguem ter acesso a esses espaços tradicionais de debate que são institucionalizados, seja porque essas pessoas, elas, por não terem acesso direto, elas não se utilizam das ferramentas tradicionais que criam esses espaços de discussão, seja porque elas estão fora dos limites geográficos onde esse mercado de ideias acaba se concentrando, então seja pelos temas que essas pessoas trazem que talvez não são vistos como corretos ou como mais certos para esse debate acontecer. Então, quando a gente olha para essa história do pensamento econômico e a gente analisa esse processo justamente como esse mercado de ideias sendo operacionalizado, a gente observa que vale a pena, talvez, realizar essa leitura dessa história do pensamento econômico a contrapelo para avaliar em que medida muitos desses indivíduos e muitas dessas ideias acabaram sendo excluídas, né? E o espaço da academia, o espaço das universidades, ele inevitavelmente é marcado por essas exclusões. Se a gente pega ainda hoje, né, a gente verifica, por exemplo, o perfil de um economista, os dados mais recentes do Censo da Educação Superior mostram isso, né? O perfil tradicional dos cursos de economia, das pós-graduações em economia, ainda são homens brancos, numa determinada faixa de renda. A gente teve uma expansão mais significativa nos últimos anos de acesso a pessoas negras, a mulheres, nesses espaços que deu uma diversificada importante, mas a gente ainda tem o espaço da universidade, de uma forma geral, como um espaço bastante que exclui muito, e, consequentemente, isso acaba se refletindo também nas ideias que são ali criadas, nas ideias que acabam sendo difundidas a partir de então, naqueles que conseguem ou não ter acesso a determinados espaços dentro da academia, de acesso a bolsas, de acesso a recursos acadêmicos, das ideias que são ou não postas em determinadas revistas de maior circulação. Então, a partir desse ponto de vista, né, a gente pensar a exclusão de algumas ideias e de algumas pessoas fez com que a economia feminista ela passasse a olhar um pouco o que não era dito, né? Ou as mulheres, as primeiras mulheres que vão refletir sobre isso, vão começar a se questionar por que tanta coisa não é dita, tanta coisa não é explorada, por que tanta coisa ao mesmo tempo foi invisibilizada ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para a posição dessas mulheres nesse processo, e sejam essas mulheres sujeitos de pesquisa, né, sejam elas realizando ou pensando a economia, ou seja, elas também sendo objeto de análise, a gente vê que ao longo dessa construção do pensamento econômico, nós tivemos, ora aproximações, ora distanciamentos, mas que, de uma maneira geral, todos esses olhares sobre as mulheres e das mulheres foram também marcados por essa exclusão. Então, aqui eu só coloquei em alguns, como se fosse uma linha do tempo, né? Alguns desses espaços, alguns desses momentos que acabam sendo importantes. Então, a gente tem dentro da economia clássica, da economia neoclássica, essa delimitação do que é o escopo da economia. E nesse processo de delimitação do escopo da economia, você consegue manifestar claramente coisas e espaços, esferas de atuação que são esferas que vão ser criticadas posteriormente por serem justamente os campos androcêntricos, né? Centrado na figura do homem trabalhador, do espaço da produção para o consumo, da produção para a geração de valor, e o que é essa geração de valor, né? O que constitui valor dentro desse sistema é muito limitado.
Então, essa definição de escopo da economia, ela vai acabar se reproduzindo, ela vai acabar entrando também nas outras escolas de pensamento. Então, ali você já tem, em alguma medida, uma exclusão de espaços, de atividades, de tradições tradicionalmente feminizadas, né? Então, a economia, ela se constitui enquanto um campo que, na prática, analisa muito um espaço tradicionalmente masculino. E aí, quando a gente vê a maior introdução das mulheres nesse espaço da economia, trazendo questões femininas, e aí eu estou trazendo tradicionalmente femininas, a home economics, lá no final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos, depois esses desenvolvimentos para household economics, né, que tem aí a Hazel Kirk, que a Marin já trabalhou um pouco mais também, né, que fazem uma conexão maior com a economia institucional, até chegar na New Home Economics, que daí tem o Becker, o Mincer, né, como alguns expoentes clássicos, a gente observa que até isso acontecer, então, há um século, digamos assim, até lá, essa invisibilidade, ela foi permanente. E aí, quando a gente chega no metade do século passado, o fato de mais mulheres entrarem no mercado de trabalho e especialmente entrarem em atividades que competiam diretamente com posições de poder, e aí a gente está falando especialmente das profissões liberais, fez com que, inevitavelmente, elas tivessem que se tornar objeto de estudo, porque o fato de você ter essas mulheres se inserindo no mercado, paralelamente à manutenção das atividades domésticas, numa sociedade em transformação gigantesca, sofrendo com a questão das desigualdades salariais e tendo que, muitas vezes, escolher entre família e profissão, fez com que, nesse âmbito da New Home Economics, dentro do arcabouço ainda neoclássico, se começasse a pensar um pouco dessas desigualdades. E aí, quando a gente começa a pensar um pouco essas desigualdades, nesse momento histórico, é como se, e aí eu trago depois essa expressão, né, que é uma expressão que algumas autoras da economia feminista vão utilizar, é como se a gente tivesse, de fato, simplesmente adicionando as mulheres no escopo da economia tradicional e mexendo. Por quê? Dentro da nova economia doméstica, dentro do âmbito desse refletir sobre as articulações entre espaço produtivo e espaço reprodutivo, entre atividades tradicionalmente masculinizadas e tradicionalmente feminizadas, entre o público e o privado, o que a gente faz é se apropriar dos métodos tradicionais da economia, das ferramentas, portanto, a gente se apropria das teorias tradicionais da economia, que a gente está falando basicamente desses modelos neoclássicos, para explicar as desigualdades. As desigualdades passam a ser explicadas simplesmente pelo próprio mercado de trabalho, pelo que estava acontecendo no escopo econômico tradicional. E isso é insuficiente, né? Isso é insuficiente no sentido de que, embora eu possa adicionar as mulheres e mexer, existem outros elementos, outras coisas, outras tantas atividades que implicam uma inserção nesses espaços de produção tradicionalmente econômicos que são muito diferentes para homens e mulheres. E essas diferenças implicam no limite em poderes diferentes dentro dessa sociedade. Então, as escolhas são diferentes, as possibilidades são diferentes, a valoração social das atividades feminizadas e masculinizadas também são diferentes. E aí, inevitavelmente, isso se reflete. Então, a lógica econômica seria talvez um dos últimos pontos nos quais essas desigualdades de gênero são observadas. Portanto, analisar esse último ponto sem analisar tudo que veio antes é impossível, né? E aí começam a aparecer essas maiores críticas com relação a toda essa construção. Isso quer dizer, em alguma medida, que a gente começa a escovar essa nossa história contrapelo, principalmente nos anos 70, né? E aqui eu trago dois marcadores que vão ser bastante úteis para a gente pensar essa ruptura. Em 1971, num dos encontros da American Economic Association, algumas mulheres que participavam da instituição, elas começaram a reclamar muito sobre a falta de participação das mulheres nesses espaços. E também o que elas observavam da falta de inserção das mulheres nas universidades, principalmente, enquanto professoras. Porque elas viam que as mulheres, em alguma medida, elas participavam enquanto alunas, mas aí, pelo próprio efeito tesoura, né, conforme ia aumentando
crescendo, subindo na carreira acadêmica, essas mulheres desapareciam. E aí, em 1971, foi criada essa comissão, né, para avaliar o status da mulher na profissão econômica, que é uma comissão que ainda existe dentro da American Economic Association, né? Eles fazem um acompanhamento dessa participação feminina desde lá, então a gente tem desde os primeiros relatórios são possíveis ser obtidos através dessa comissão, desse comitê. E esse comitê, ele começou, então, a dar uma cara para essas diferenças na profissão de economia nos Estados Unidos. O fato é que dos anos 70 até os anos 90, a economia de gênero começou a crescer. Então, começou a se fazer mais trabalhos sobre as mulheres, mas todos eles bebiam muito ainda dessa percepção da nova economia doméstica. Então, era como se a gente continuasse ou tentasse trazer um pouco mais de reflexão sobre essas desigualdades de gênero no âmbito econômico, mas sem grandes rupturas, né? Sem grandes desvios do que até então era feito. E aí, em 1990, no nosso encontro da Allied Social Science, ali sim a gente tem talvez uma pedra, né, que dá início a essas discussões mais críticas de gênero na economia. E esse encontro, na verdade, ele trouxe no mesmo dia 2 sessões que vão marcar essa nossa discussão aqui, que uma delas estava no âmbito da URP, que era da Associação de Economia Política, que já trazia alguns elementos para a discussão de gênero, né, mas que tinha essa abordagem principalmente marxista, tanto é que, como vocês podem ver aqui, né, a retórica na economia, então, perspectivas marxistas e feministas, com a presidência da Nancy Folbre, que ainda é uma das grandes referências de economia feminista. A gente tem aqui nessa sessão a Janet Sais também, que é uma das grandes referências, mas o principal elemento de discussão é essa sessão aqui do Congresso, né, que é Can Feminists Find a Home in Economics? E nessa sessão, então, a gente tem a Paula England, que é importante, a Claudia Goldin, que depois vai ganhar o Nobel em Economia, né, no último ano passado, retrasado, né, a Diane Strassman, a Nancy Folbre, e que são autoras que vão efetivamente começar a pensar um pouco mais essa ruptura. A Claudia Goldin nem tanto, né? A Claudia Goldin ainda vai ficar um pouco mais ancorada em modelos neoclássicos, né? Abordar, não teria ganho o Nobel se fosse diferente, né? Mas essas outras autoras, elas vão começar a observar que, apesar das diferenças teóricas que colocavam elas nos espaços da economia, então, apesar das divergências que tinham em relação às escolas de economia que elas representavam, quando elas se juntavam para pensar um pouco mais sobre a posição da mulher na sociedade, a posição das mulheres na economia e o feminismo no escopo da economia, elas percebiam que tinham muitos pontos em comum. E não só tinha em comum, como talvez a partir desses pontos e dessas críticas fosse possível a gente chegar a uma nova definição de economia, a uma nova interpretação para essa economia. E é daqui, especialmente, que depois vai ser constituída, né, o que a gente vai convencionar chamar por essa mais nova escola de pensamento econômico, que vai ser a economia feminista. Então, a economia feminista, ela se institucionaliza em 92, então, 90 a gente tem aqui o encontro, em 92 a gente vai ter a criação da Associação Internacional de Economia Feminista, com essas mulheres à frente, e aí, na sequência, já vai ser publicado Beyond the Economic Man, que é a Bíblia, talvez, né, o principal livro, o primeiro grande obra que vai reunir os textos de muitas dessas autoras que estavam lá envolvidas justamente nesse congresso. E aí, em 95, a gente tem a criação da principal revista ainda hoje de economia feminista, que é a Feminist Economics. Então, essa institucionalização, ela é muito recente, né? Ela vai acontecer nos anos 90, e até então, e durante tempo ainda, enquanto não foi criado um código específico para a área, muitas dessas discussões, elas eram colocadas aqui como economia de gênero, né? Então, falava alguma coisa de gênero, falava alguma diferenciação entre homens e mulheres, a gente tinha aqui a economia de gênero como um marcador. Só que o interessante é que essa economia de gênero, ela estava justamente no âmbito aqui da demografia econômica e do mercado de trabalho, né? Então, era como se visse que a discussão de gênero, ela acabava ficando restrita um pouco no escopo ali das desigualdades salariais.
O reconhecimento enquanto escola, né, enquanto uma área específica de pesquisa, vai se dar somente em 2006, e aí a gente já coloca a economia feminista no âmbito da história do pensamento econômico, metodologia e abordagens heterodoxas, que faz muito mais sentido no âmbito da discussão. E aí, com isso, você amplia significativamente o escopo da disciplina, né? Porque você olha também para o mercado de trabalho, mas você olha para o mercado de trabalho marcado por outros tantos elementos. Então, o centro dessa discussão, nesse primeiro momento, de institucionalização de uma disciplina própria para discutir essa interseção entre feminismo e economia, ela vai ter como eixo central duas questões, né? A primeira é o que fez esse movimento inicial de construção do comitê, que vai dar um ensejo para as discussões mais específicas sobre as desigualdades na profissão, e aí a baixa representação das mulheres nas ciências econômicas vai ser um dos fatores importantes. E o segundo ponto é justamente a crítica à própria natureza da disciplina. Então, você tendo menos mulheres, você acaba reproduzindo uma estrutura androcêntrica que está lá nas bases da criação da economia enquanto disciplina, tá? Bom, como é que então essa disciplina vai ser pensada? Uma vez que ela traz ideias muito diferentes de escolas de pensamento, né? Então, as pessoas que começam a pensar sobre, elas já têm bases teóricas definidas, muitas delas bastante delimitadas. E, por outro lado, a gente tem também recortes dentro da própria percepção de feminismo que essas pessoas vão trazer consigo. Então, são diferentes ideias sobre feminismo, diferentes ideias sobre economia, que vão se juntar a partir das suas autoras, especialmente, para criar o que vai ser essa economia feminista. Então, a economia feminista, por mais diversa que seja nesses dois campos, ela guarda consigo algumas características que fazem com que ela, de fato, seja reconhecida como uma escola, né, como uma corrente específica. Então, a gente vai ter pessoas que compreendem diferentes correntes, né, muito se associa, né, que a economia feminista é um desdobramento de economia marxista, né, o que não está errado, e quando a gente se utiliza de autoras marxistas que também conversam com a economia feminista, mas a gente tem autoras institucionalistas, a gente tem pesquisadoras mais que têm uma abordagem ainda mais neoclássica, apesar da crítica que é feita à noção, né, às ideias neoclássicas. Existem autoras mais keynesianas, de abordagens mais pós-keynesianas. Então, essa relação direta e estreita com o marxismo, ela está errada no sentido de representar a escola como um todo. Porque a gente tem realmente autoras que são marxistas, que acabam se tornando também economistas feministas, mas assim como a gente tem autoras de outras tantas áreas que também começam a enveredar para a economia feminista. E do lado da questão do pensar o feminismo, a gente também tem autoras que têm uma perspectiva mais liberal, tem outras que têm uma perspectiva mais radical, mais socialista, né? Outras autoras mais recentes trazem muito o escopo do feminismo decolonial, dos feminismos pós-modernos, né? Então, essas mesclas, essas junções de tantas ideias diferentes, fez com que a corrente, por si só, ela surgisse enquanto uma corrente que é extremamente diversa e plural. Então, pensar a economia feminista parte da crítica a essa construção tradicional e de operacionalizar uma economia que ela acaba sendo muito mais ampla para dar conta não apenas do conceito de economia estrito, de satisfação de recursos escassos para necessidades limitadas, ou de uma produção de valor centrada no mercado, na geração de recursos econômicos estritos. É pensar uma sociedade e uma economia que ela está preocupada com algo muito mais amplo, que é a provisão social, e que justamente por isso ela precisa redefinir o conceito de economia, ela precisa redefinir o conceito do que é considerado trabalho, né? E para isso ela vai se valer dessa pluralidade teórica e, obviamente, da pluralidade metodológica. Então, a crítica epistemológica que a economia feminista vai trazer é de repensar a partir de novos marcadores que colocam o gênero como categoria analítica central, mas que esse gênero ele necessariamente precisa estar conversando com outros tantos elementos. Ele precisa necessariamente estar conversando com a questão racial, ele precisa estar
conversando com elementos culturais, ele precisa estar conversando com aspectos regionais, ele precisa necessariamente se apoiar em metodologias muito diversas, então a gente não consegue, para dar conta desses novos conceitos, se ancorar apenas em abordagens quantitativas, apenas em econometria, então se abre a possibilidade, de fato, para que outros métodos possam ser utilizados e em exatamente o mesmo nível de valoração social, né? Não porque você se utiliza de uma abordagem mais quantitativa, que essa abordagem é melhor ou prova mais o seu ponto do que outros tantos tipos de abordagens metodológicas que possam ser utilizados. Na verdade, é repensar os modelos, repensar os métodos utilizados e repensar também esse nosso esquema mental de que a gente precisa de problemas para se utilizar dos métodos padrões. Aqui na economia feminista, o método é apenas a ferramenta. Então, o método e a forma como você vai perseguir qualquer problema vai depender do seu problema, né? Então, a gente não precisa necessariamente construir uma caixinha fechada e as coisas se enquadrem nessa caixinha. Você tem essa liberdade, inclusive liberdade de recorrer a outras tantas áreas de conhecimento, porque o fato de a gente trazer, né, ter como eixo central o gênero, faz com que as análises elas tenham que necessariamente beber de outras tantas áreas, né? Então vai beber da história, da antropologia, das ciências sociais, do serviço social, porque essas outras áreas elas podem trazer informações e uma leitura importante para quem está fazendo, né? Para quem está pensando essa discussão. Bom, como forma de simplificar um pouco essa pluralidade, eu gosto bastante dessa imagem aqui que representa um pouco desse processo de consolidação da disciplina, né? Então, a gente coloca aqui, as autoras, elas reúnem um pouco das pioneiras do campo da discussão feminista, colocando elas desde aquelas que têm uma relação muito mais estreita com abordagens e com as ferramentas mainstream, para outras que têm abordagens mais heterodoxas, né, que trazem outros tipos de métodos, ou mesmo nos limites que a gente teria aquelas que são economistas e feministas, mas não economistas feministas, né, e aqui entra justamente o caso da Cláudia Goldin, e no caso oposto, né, as autoras que são economistas e feministas, mas de uma abordagem mais heterodoxas, né? Então, a gente vê que, de fato, essa construção da economia feminista, ela vai se dar de uma maneira bastante diversa entre as próprias pessoas que foram se consolidando como as grandes referências da área. E essas referências, inclusive essas autoras que estão mais dentro da abordagem mainstream, elas também trazem consigo essa crítica à própria natureza da disciplina. E dentro dessa crítica à disciplina, um elemento central é reconhecer que quem faz a economia, quem produz o conhecimento, quem gera as teorias, é marcado pelo lugar onde se encontra, né? Então, a teoria do ponto de vista, né? Não é o ponto de vista no sentido da gente, cada um ter o seu, independente do que se pensa, não é isso. É a ideia de que o teu local no mundo e a forma como você vive esse local, ele necessariamente vai trazer uma contribuição gigantesca para a forma como você percebe os problemas e como você interpreta esses problemas. Por isso que essa diversidade, bater na tecla de ter mais mulheres, mas não somente mais mulheres, de ter uma produção de conhecimento diversa, né, em qualquer área, é importante, porque as novas perguntas, os novos questionamentos, eles normalmente vão vir daquelas pessoas que não enxergam a teoria refletindo as suas próprias realidades, que não percebem essas teorias que são, no caso da abordagem neoclássica, universalizantes, supostamente neutras, supostamente homogêneas, né? Capazes de responder a qualquer realidade, como isso efetivamente respondendo à realidade dessas pessoas que não se enxergam nesses locais. Então, essa perspectiva, o reconhecimento de que a economia é um campo, como qualquer outro, marcado por parcialidades, é fundamental nessa crítica à natureza da disciplina. Então, o primeiro ponto é consolidar a noção de que não existe neutralidade, né? A neutralidade ela é impossível, uma vez que todo mundo é marcado pelo local onde se encontra e pela forma de ver o mundo a partir desse local. Uma vez que não existe neutralidade, não quer dizer que as pessoas não possam ser objetivas.
a objetividade, ela vem justamente do reconhecimento desse local do mundo. Então, quando o pesquisador deixa muito evidente qual que é o ponto de partida dele, qual que é o seu local, ele consegue tornar mais visível para quem o lê e também lê as suas teorias, as suas conclusões, perceber isso como sendo uma teoria que é mais objetiva no sentido de eu sei de onde está partindo, aonde quer chegar. Agora, quando a gente finge essa neutralidade, a gente pressupõe que todas as conclusões que a gente tira dali são, de fato, conclusões que são desprovidas de qualquer tipo de valor. A economia positiva, a economia desse mainstream, a economia neoclássica, ela vai ser muito marcada por essa tentativa de mostrar essa certa imparcialidade, né? Então, essa lógica de que o pesquisador ele está distante do seu objeto, ele quanto mais distante estiver, melhor, porque ele consegue enxergar com maior força esse objeto, isso é uma falácia, né? Dentro dessa perspectiva crítica, isso é uma falácia. E isso tornaria indiferente qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que faça, se ela estiver em qualquer lugar do mundo, ela conseguiria chegar nas mesmas conclusões. Por que isso é uma falácia no sentido como é colocado pelas autoras, né? Porque quando a gente faz essa crítica, a gente não está criticando apenas a questão do método em si, a gente está criticando toda a estrutura metodológica. Então, onde você está, condiciona as perguntas que você faz, condiciona as teorias que vão dar suporte às respostas que você procura, condiciona as variáveis que você acha relevante para efetivamente perseguir o teu questionamento, perseguir o teu objeto de estudo. Ela condiciona a forma como você vai interpretar os seus resultados. Se tudo isso é condicionado pelo teu lugar nesse mundo, você não consegue ser neutro, você não é neutro, mas você pode ser objetivo no sentido de trazer esse rigor científico, e esse rigor científico sendo a forma como você conduz, deixar transparente para quem o lê e para quem sabe exatamente de onde você está partindo e aonde você quer chegar. É basicamente por essa lógica que a gente fala de que a gente quer, na verdade, dentro do escopo da economia feminista, denunciar a supressão dessas mulheres. Então, no momento em que se cria essa ideia de que esse conhecimento é universalizável, que ele é neutro, não interessa ter mais mulheres ou mais homens, porque todo mundo pensaria igual. E o que se observa é que não é assim, né? As mulheres, elas acabam, quando entram no espaço das universidades, entram no âmbito da economia, elas trazem perguntas novas, elas trazem abordagens novas. Isso a gente encontra, inclusive, em autoras que estão lá, são contemporâneas do Smith, do Ricardo, que foram apagadas na história do pensamento econômico e que tinham abordagens e formas de expor as ideias econômicas de uma maneira muito diferente, que não era considerado ciência, né? Então, denunciar essa supressão e essa invisibilidade é, em alguma medida, também revelar o gênero. E revelar o gênero aqui como revelar essas noções desiguais de poder, tanto no pensar economia e na forma como essa economia se reproduz, como também nas manifestações práticas dessa economia, quando a gente se utiliza da análise da economia tradicional, como a gente vê, né, da operacionalização dessa economia. E aí vem um grande ponto, que é sempre um ponto de discussão ou de dúvidas, né? Porque a gente já tinha essa economia de gênero e aí vem a economia feminista e o que no fim das contas, elas são próximas ou não são próximas. E aí a grande questão é justamente essa crítica no ponto de partida, né? A economia de gênero, tradicionalmente, essa que está lá ligada ao mercado de trabalho, ela vai incorporar as mulheres no escopo da economia tradicional, incorpora as mulheres no âmbito do mercado de trabalho, dos espaços de poder, e aí analisa o que se tem de desigualdades dentro desses espaços. E a gente não tem uma reflexão mais aprofundada com relação ao que constitui essa desigualdade, ou por que essa desigualdade se manifesta já nesses espaços. Enquanto a economia feminista, ela vai trazer essa discussão em torno da associação necessária entre espaço público e espaço privado. Eu não consigo imaginar o porquê de as mulheres serem tão desiguais no espaço do mercado de trabalho se eu simplesmente ignoro o que acontece fora desse mercado de trabalho. E aqui a gente tem alguns casos, né? Alguns exemplos, por exemplo, para dados do Brasil.
Quando a gente pega, por exemplo, o espaço da economia tradicional, o espaço da produção remunerada, a gente tem que esse espaço, quase 60% é realizado por homens. E aí essas mulheres estão entrando, então elas estão encontrando uma economia tradicional vista como uma economia masculina. Mas essa economia, ela somente se sustenta porque existe uma produção fora desses espaços, que é invisibilizada, que não é remunerada, que é vista como menos importante, né? Que é subestimada, que é a produção de cuidados. E aqui a gente tem quase 70% disso sendo realizado por mulheres. E essas diferenças, se a gente olha só para o escopo da economia tradicional, a gente não consegue capturar isso. No máximo, a gente vai dizer, vai ter alguma relação com o que está acontecendo fora, mas você não explica exatamente o porquê dessas diferenças. E isso se manifesta em qualquer quesito que a gente analise sobre questão de desigualdade, né? Isso fica evidente aqui quando a gente pega, por exemplo, a distribuição da população no Brasil por gênero e raça, né? No caso aqui, entre mulheres brancas, mulheres negras, homens negros e homens brancos. Como se dá essa distribuição populacional em termos da produção de cuidados em horas? E aí a gente já viu que aqui predomina justamente o segmento das mulheres negras no país, né? Que é justamente aquele segmento que vai ser mais invisibilizado, o que contradiz a questão da produção remunerada em horas, e aí a gente tem essa predominância dos homens brancos, e por óbvio isso vai se refletir na massa salarial. Então, a economia de gênero, ela estaria focada essencialmente na análise, na discussão dessas desigualdades com relação à massa salarial, e não daria tanta importância assim aos elementos correlatos que a gente tem, que associam justamente coisas que não são tradicionais do escopo da economia. E aqui vale, né, fazer já um adendo que é importante, especialmente quando a gente está tratando de políticas públicas, né? Muitas políticas públicas, se valendo justamente dessas teorias centradas muito na lógica do mercado, acabam muitas vezes tendo por foco as mulheres, então são políticas orientadas para as mulheres, mas não são políticas que tenham a perspectiva de gênero. O que é diferente nesse sentido? Pensar uma política para as mulheres é, por exemplo, pensar a entrada delas no mercado de trabalho, né? Sem analisar ou sem dar qualquer tipo de suporte para o que sustenta essa entrada no mercado de trabalho. Então, a perspectiva de gênero, e aqui trazendo para a economia, a perspectiva de gênero na economia, que vai se dar na economia feminista, ela faz justamente esse recorte. Então, não basta você inserir na economia e mexer, você precisa repensar a estrutura e você precisa pensar essa economia de fato refletindo essas interseções entre, especialmente, o espaço público e o espaço privado, entre o espaço da economia tradicional e o espaço daquilo que foi invisibilizado pela economia, embora seja importantíssimo para a questão da reprodução social. E essa reprodução social, essa manutenção da vida, a provisão da vida, a sustentabilidade da vida, né? Então, de acordo com as correntes econômicas, os termos vão se alterar um pouco, eles, na verdade, representam essas articulações entre o que tradicionalmente é o nosso sistema econômico, com aquilo que contempla o sistema social, e no sistema social a gente tem essas relações sociais que são marcadas por subjetividades, por identidades, por relações de poder, por responsabilidades, por atribuições de papéis bastante diversos, e também, sem esquecer, pelo próprio sistema natural, né? Pelo meio ambiente, por toda a estrutura que sustenta essa vida de uma maneira mais ampla. Então, se a gente pega essa sustentabilidade da vida, a economia, na forma como ela está, ela falha miseravelmente, porque ela está pegando somente essa característica que é um eixo importante, não é pouco, mas é um eixo que ignora como se dá essas relações no âmbito dessa sociabilidade e também como ela se sustenta a partir do que a gente tem sendo fornecido pelo próprio meio ambiente, né? Então, pensar essa sustentabilidade da vida é pensar, na verdade, essa articulação entre esse nível micro, esse nível meso e esse nível macro. E aí, já me encaminhando para os finalmente, né?
A discussão da economia feminista, então, ela repensa essas nossas categorias tradicionais de investigação dentro da economia. Então, se a gente olha tradicionalmente para modelos de crescimento, aqui a gente vê a provisão social como eixo central. Se eu olho para a eficiência econômica, eu olho aqui para a questão do bem-estar. Se eu olho na economia tradicional o trabalho como aquele gerador de valor via mercado, aqui eu olho para o trabalho remunerado, mas eu preciso necessariamente inserir outras formas de trabalho que são não remuneradas, porque elas sustentam o trabalho remunerado. Se eu olho para a produção de bens, eu estou olhando para a reprodução social e, principalmente, se a gente analisa esse mercado a partir da ideia de que esse mercado é atomizado, né, se é marcado pela individualidade desses agentes, dessas empresas, aqui a gente olha como a interdependência. Não somente a interdependência pelo mercado, mas especialmente a interdependência das pessoas entre si, elas conectadas com esse espaço maior de provisão social. Então, os temas mudam no momento em que eu implica uma crítica mais profunda com relação a essa construção. Não basta apenas adicionar as mulheres ou fazer políticas específicas sem ter, essencialmente, uma mudança na visão, a forma como isso é gerado. E, para isso, de novo, eu preciso ter muitas pessoas diversas pensando esses problemas. Caso contrário, a gente acaba reproduzindo os mesmos problemas que são aqueles que nos tocam particularmente. E a partir desses grandes conceitos, desses grandes eixos de discussão, a economia feminista ela vai ganhando projeção em diferentes áreas, né? Então, ela, enquanto corrente, possibilita, como marco teórico, enveredar por diferentes partes da discussão econômica. Então, a economia, inicialmente, justamente por nascer dessa crítica, ganhou um foco muito grande da questão de trazer epistemologia feminista, tem se utilizado muito, né, de recuperação de muitas das mulheres que foram invisibilizadas na história do pensamento econômico, e aí eu faço já uma propaganda, né, para o grupo de pesquisa aqui da UFSC, que é liderado pela professora Solange, que é justamente da história do pensamento econômico e mulheres, com a professora Marinde participa, o professor Felipe também participa. Mas a gente tem escopos mais voltados a partes práticas, talvez, que sejam de políticas públicas que tenham esses recortes de gênero e sejam transversais de gênero. A gente tem uma discussão muito grande nos últimos anos, que tem se consolidado cada vez mais em relação à própria economia do cuidado, né? Então, a reflexão sobre se a gente está ou não enveredando pelas mudanças demográficas para uma crise do cuidado, se justamente por isso, o cuidado deveria ser ou não ser remunerado. A gente tem hoje uma reflexão importante no âmbito das contas nacionais também, de valoração das atividades, né, em termos do tempo de trabalho, e a gente tem as pesquisas de uso do tempo para refletir sobre isso, e o nosso novo Sistema Nacional de Contas, que começa a operar agora nos próximos anos, muito provavelmente ele vai trazer já as contas satélites para refletir um pouco mais sobre o cuidado. A gente tem as discussões referentes a mercado de trabalho, que são os argumentos centrais que aproximam muito dentro das discussões relativas à economia de gênero. E dentro dessa lógica também a gente tem um desenvolvimento mais recente no âmbito da macroeconomia de gênero, né? Que é um escopo que tem se desenvolvido com algumas autoras que têm puxado um pouco mais essa discussão, mas que é de pensar como talvez esses nossos modelos possam ser, modelos, por exemplo, de crescimento, possam ser repensados a partir da inclusão de uma esfera da reprodução, como talvez algumas variáveis tradicionais da macroeconomia elas possam ser segmentadas para capturar diferenças dos agentes econômicos a partir da dimensão de gênero. Então, essa é um âmbito de discussão um pouco mais recente, assim como é mais recente também a economia política internacional, que traz essas reflexões relativas ao efeito, por exemplo, da globalização sobre os postos de trabalho, a própria discussão que a gente tem hoje em dia com relação às cadeias globais de cuidado, né? Então, o espaço dessas discussões da economia feminista, ele tem ganho cada vez mais projeção em diferentes áreas. E uma delas que também aparece aqui é o feminismo de dados, né, que tem
a ver justamente com a reflexão sobre os dados que são produzidos, o que esses dados refletem, e especialmente considerando agora o nosso novo contexto, com muita inteligência artificial, e em que medida essa inteligência artificial ela pode acabar reproduzindo preconceitos, vieses, sem que a gente chegue na fonte, sem que a gente tensione um pouco mais esses conceitos, tensione um pouco essa geração de conhecimento a partir das IAs, né? Então, por espaços de pesquisas tem muita coisa, e justamente por ser um campo novo, também tem muita coisa a ser explorada. Mas é por óbvio, né, que isso já vai enfrentar algumas dificuldades, né? E quais dificuldades são essas? A gente é economista e economista gosta de dado. Embora se defenda muito a variedade de metodologias, é inevitável que, eventualmente, muitas desses problemas, eles sejam tensionados por nós a partir da busca por informações estatísticas. E informações estatísticas, ainda que estejam cada vez mais acessíveis, né, cada vez mais sendo pensadas, elas acabam impondo certas limitações. Então, desafiam os pesquisadores no sentido de efetivamente buscarem alternativas a essa ausência de dados, ou a gente criar os nossos próprios dados, né, a partir de pesquisas diretas com o nosso público-alvo. Um outro é decorrente disso, né, que quando a gente se utiliza desse tipo de método, normalmente acaba se recaindo nesse descrédito, né, como visto ao não ser visto como econômico tradicionalmente. E isso leva para um outro ponto da discussão, é como esse tipo de discussão acaba tendo ou não inserção nos debates econômicos mais amplos, né? A Feminist Economics hoje é uma revista bastante consolidada, que tem recebido artigos de diferentes partes do mundo, com uma variabilidade de metodologias grande, embora já se observe dentro dela essa inflexão para métodos mais quantitativos. E aí a grande questão é em que medida efetivamente, né, a economia feminista ela está tendo esse mesmo nível de inserção em outras revistas que talvez sejam mais tradicionais, para ver se esse debate está acontecendo nos dois lados, ou se são pessoas fazendo estimações, né, se utilizando de metodologias e técnicas e teorias tradicionais, publicando e debatendo com economistas feministas, mas em que medida esse movimento oposto também acontece, de economistas feministas se inserindo nesses outros espaços. Quer dizer, será que vale a pena criar nichos próprios, né, que é onde o debate vai acontecer de uma maneira mais latente, para se falar com quem quer ouvir, ou é importante e em como fazer esse diálogo com pessoas que não estão tão abertas às discussões, às críticas, enfim, mas que se possam, né, criar esses espaços para que haja essa divulgação das ideias, que haja esse espaço para realmente o debate acontecer, né? E aí, voltamos para o ponto inicial. Se é tão importante essa diversidade, enquanto a gente não avança, né, na próprio processo de diversificação de quem faz economia, a gente pode ficar reproduzindo também padrões de gênero dentro da própria economia, né? Ou seja, a gente ficar reproduzindo uma perspectiva de vivência de mulher que é uma perspectiva bastante eurocêntrica, de mulheres brancas, de classe média, né, que efetivamente não tragam uma variabilidade tão grande como pressupõe a teoria pela sua diversidade tradicional, né? E aí entra justamente os benefícios que talvez esse diálogo com pesquisadoras, com economistas latino-americanas possam ter, para trazer uma variabilidade um pouco maior para esse escopo da discussão internacional e que possam centrar a partir dessas vivências de países que foram colônias, né, que passaram por esse processo de importação forçada de ideias das próprias relações de gênero, né, das relações de poder, e que de repente tenham vivências dentro dessa economia bastante diversas daquelas de onde surge a economia feminista, que é basicamente Europa e Estados Unidos, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Desculpa a abordagem longa aqui, mas a ideia central realmente era trazer um olhar geralzão para a discussão, e eu fico aí disponível para a gente conversar, se assim quiserem.
Liana, muito obrigada. Tenho certeza que é muito enriquecedora aí para o pessoal, né? Para todo mundo, na verdade. Obrigada de coração. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? A gente, né, deixa espaço aberto aí para debate, né? Para dúvidas, tá? Para perguntas. Se alguém tiver alguém mais tímido aí não quiser falar, quiser colocar aqui no chat, eu vou ficar de olho. Uma pergunta, algum questionamento, professora? Esse é o momento. Olha, tá aqui uma pergunta do Caio. Eu vou ler, Eliana, mas pode, não sei se tem acesso ao chat, tá? Fica à vontade. Então, boa tarde, é o Caio Emanuel de Souza, né? Eu gostaria de parabenizar a professora doutora Eliana, né, pelo excelente trabalho, e também de agradecer pela apresentação. Ele tem uma pergunta. Os dados do seu artigo mostram que a produção em economia feminista acaba ocorrendo muito fora das revistas tradicionais de economia. Olhando para a perspectiva de quem escolhe pesquisar sobre o campo no Brasil, será que a sensação de exílio acadêmico funciona como uma forte barreira à entrada aos pesquisadores? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Boa pergunta. Então, quando eu fiz esse levantamento, eu acho que ele já mostrava, a gente já vive um cenário um pouquinho diferente, né? Porque a discussão da economia feminista, ela começou a ter um debate um pouco maior a partir dos anos 2019, 2020, né? Inclusive, dentro de algumas universidades, a gente tem algumas pesquisadoras, e isso começou a criar realmente um núcleo, né, que reúne. Então, a gente criou a Rede Brasileira de Economia Feminista, e o nosso sentimento inicial era justamente essa lógica de que estamos todos ilhados, né? Então, a gente estava cada uma no seu canto, não sabia nem o que existia, e aí esse movimento de reunião começa a acontecer. Mas o que eu observo lá também é essa coisa de ser publicado muito em outras revistas, decorre bastante do fato de que, quando você traz essa perspectiva de gênero, e a classificação que eu utilizava era justamente essa, você acaba trazendo também pesquisas de outras áreas para a economia feminista, que não necessariamente são economia feminista estrita no sentido de estar fazendo essa crítica epistemológica à economia. Então, dialoga com a economia feminista pelo fato de você trazer essa análise de produção e reprodução, mas isso pode ser feito em qualquer área, não necessariamente na economia. Então, esse espraiamento das publicações para outras áreas acabava acontecendo um pouco por isso. O que eu observo ainda, que esse autoexílio, como se eu gostei desse termo, inclusive, que ele acontece, eu acho que é pelas possibilidades de publicação e de aceitação dos trabalhos, de fato, porque assim, a gente observa hoje muito mais nos congressos de economia, nas próprias revistas mais tradicionais, por exemplo, do Brasil, a gente observa uma inserção maior de temáticas relativas a questões de gênero, de raça, elas têm aparecido. Mas se você observa, especialmente o tipo de trabalho, são muitos trabalhos que têm esse recorte mais mainstream e que se valem basicamente de econometria, né? O que não é um demérito de forma alguma, mas que tem uma abordagem mais tradicional, né? Então, e isso é uma demanda de revistas. Eu já submeti um artigo que não mudava absolutamente nada. Tem um modelo e o parecerista, ele me falou, se vocês não colocarem o modelo, isso não vai aprovar. E eu coloquei o modelo. Mas, assim, o modelo não trazia nada de novo. Não provava nada, né? Mas o fato de ter essa lógica de que o modelo vai te dar validação, ela é muito latente ainda, não só no Brasil, né, mas nas revistas de uma maneira geral. Então, às vezes, se você quer manter a tua estrutura do artigo pensado na forma como ele está, você vai para revistas de outras áreas, porque você sabe que você pode ser aceito nelas. E aí você está produzindo, enfim, o artigo vai ficar acessível para as pessoas, mas aí que entra esse espaço de debate, né? Você está debatendo com quem, no fim das contas, né? Você está publicando em outras áreas, a publicação acontece. Em critérios de produtividade acadêmica vai estar lá. Agora, com o Qualis, que tem essa valoração diferenciada, né? Que possibilita essa maior interdisciplinariedade, não tem problema algum. Agora, a questão é onde esse debate vai se inserir. E aí você continua tendo as principais revistas reproduzindo esses argumentos mais tradicionais, né? Que incorporam gênero e mexe, e os outros indo pelas beiradas nesse autoexílio, né? Então, eu iria muito nesse sentido. Isso também não é uma questão, na verdade, da economia feminista, né? De todas as abordagens heterodoxas, né? Que elas acabam sendo
apropriadas em alguma medida, no âmbito mais, numa perspectiva mais dominante, né? E aí corre por fora em revistas especializadas ou em outras revistas mais abertas para esse tipo de discussão. Obrigada, Liana. Temos uma pergunta aqui no chat, mas o professor Júnior tem uma pergunta também, levantou a mão, vou deixar a palavra com ele, então. Boa tarde, obrigado, Maríndia. Boa tarde, professora Liana, Boa Felipe tarde, tudo bem? e demais colegas aí, estudantes. Primeiro, parabéns, Liana, pela apresentação. Fiquei muito feliz com a sua apresentação. Principalmente, acabei não me identificando, desculpa, eu sou o professor Júnior Garcia, do programa, tá bom? Prazer. E eu sou um economista ecológico. Então, Opa! você já entende um pouco por que me agradou muito a sua apresentação. Primeiro, em você mencionar, né, a economia ecológica, e segundo, você trazer a visão pré-analítica da economia ecológica com o diagrama, tá bom? Então, isso já é um passo muito importante nessa discussão. Eu vi também no seu penúltimo slide, né, a menção ao ecofeminismo, mas esperava que você comentasse um pouco sobre ele, e parte do meu comentário é nesse sentido, de se você poderia comentar um pouco sobre o ecofeminismo, tá bom? Mas eu queria tecer um comentário, principalmente pela minha experiência como economista ecológico, já estou chegando a quase 20 anos como economista ecológico. E, ao longo dessa trajetória, o que eu estou chegando à conclusão que uma estratégia acadêmica e, obviamente, também de divulgação científica, centrada na escola ou na abordagem, eu estou chegando à conclusão que é uma abordagem equivocada. Na verdade, primeiro, não temos que esperar o diálogo das outras abordagens. Por quê? Porque nós sabemos que, e ainda mais no caso da economia, vigora muito mais um dogmatismo do que propriamente ciência no sentido do termo. Por que eu uso esse termo forte nesse sentido? Porque eu falo para os meus alunos, esse semestre estou oferecendo a disciplina de economia ecológica, quando nós somos cientistas, né, nós temos que ser, o que orienta o nosso trabalho é o processo científico, e não as nossas crenças, as nossas ideologias, embora reconhecendo que a ciência não é neutra, como você bem destacou. E por que isso é importante? Porque cedo ou tarde a realidade vai se impor. Então, veja, por mais que você adote, né, a economia neoclássica, veja, a realidade se impõe sobre ela. E se você insiste nessa abordagem, você já largou o processo científico de lado. Você recusou as novas evidências, o novo contexto histórico, tudo que está vindo. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando começou a discussão, e você pode fazer o paralelo com a questão feminista, do papel da mulher, e em sentido amplo, inclusive, quando nós começamos a ter a discussão, o questionamento sobre os impactos ambientais, a dependência biofísica da sociedade e da economia, o que aconteceu? No início, os economistas rejeitaram de maneira sumária, ignorando, críticas vazias, etc. O que aconteceu com o tempo? Hoje, um economista que ignora a dimensão ambiental, ele está fora de qualquer debate. Não importa. Qualquer debate ele está fora. Por quê? Porque a realidade se impôs sobre o dogma, sobre essa abordagem dogmática. Por quê? Porque nós tivemos primeiro, uma institucionalização da questão ambiental, como nós temos também da questão feminista. Isso se transformou em leis, em protocolos, em regulamentações. Aí, com isso, você vem o fortalecimento do desenvolvimento teórico, etc, etc. Né? E hoje, economista que está fora, qual que é o problema desses que continuam? E aí, gostei do que você falou, não é colocar a mulher na teoria econômica, e sim, é muito mais profundo que isso. A mesma coisa com a questão ambiental. Não é só colocar a dimensão ambiental, é muito mais profunda. E aí, caminhando para o encerramento da minha fala, para mim a estratégia é muito mais incentivar uma reflexão de ponto de partida
sobre o objeto da economia. Começa ali, entende? Não é reforçar essa ou aquela abordagem, mas sim você colocar para que a reflexão para os estudantes, principalmente, porque se você não traz uma abordagem nova, ou uma abordagem que está acompanhando essas mudanças, ninguém vai fazer a mudança. Os estudantes vão reproduzir o que os seus mestres fizeram. É isso que acontece. Só aqueles que são mais críticos que podem escapar desse círculo. Mas se quer exceção. Então, começa aí, de repensar. E aí, para encerrar minha fala, não sei se você conhece a Yayo Herrero, ela publicou um artigo, eu adoro, e que ilustra bem como você abrir para a realidade as suas questões, como muda a forma de você ver. E ela ilustra com aquela citação do primeiro artigo dos direitos humanos, né? Então, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e dotados como estão de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente um com os outros. E aí ela vem com a leitura ecofeminista, que é, né, vou colocar na verdade, o ecofeminismo com a economia ecológica. Todos os seres humanos nascem do seio de uma mãe e serão levados a serem iguais em dignidades e direitos, graças a uma imensa dedicação de atenções, cuidados e trabalho diário, de umas gerações por outras, que deve ser compartilhada por homens e mulheres como uma tarefa civilizadora, fundamental para a nossa espécie. Graças a este trabalho, as pessoas poderão aprender a estar dotadas de razão e consciência, de que lhes permitirão comportar-se fraternalmente uma com as outras, conscientes de habitar um planeta fisicamente limitado, que compartilha com o resto do mundo vivo, e que serão obrigadas a conservá-lo. E aí, para encerrar de vez, veja que transforma até a nossa perspectiva de reprodução social. Na verdade, eu passaria para uma reprodução socioecológica. Tá bom? Desculpa delongar um pouco. Não, imagina. Inclusive, esse texto eu vou usar na aula da próxima semana. Ah, legal. Porque, para mim, repensar a economia, ela começaria com essa perspectiva da economia feminista heterodoxa. Não tem como. Para mim, o ponto de partida está aí. Tá bom? Joia. Não, Júnior, ótima sua colocação, até porque esse elemento central de repensar o objeto é o cerne, né? A gente não está falando da mesma economia, né? Na economia desse sentido estrito, né? Então, você já começa repensando a disciplina como um todo e o foco dessa disciplina que acaba se tornando muito mais amplo. Essa lógica do ecofeminismo, ela tem aparecido, que eu acho que é interessantíssimo, especialmente em autoras latino-americanas, né? Que trazem muito esse posicionamento de mais ruptura até do que as visões que vêm dos Estados Unidos e Europa. Então, é uma preocupação de base com as questões ambientais, com a recuperação das mulheres que tradicionalmente, né, ao longo da história, foram vistas com uma conexão muito grande com a natureza, né, recuperar esses elementos da vida, e que foi durante muito tempo parte, por exemplo, dos cuidados, né, das medicinas tradicionais, né, que essas mulheres conheciam muito, e revalorizar essa conexão pessoa-natureza, que com o processo a própria modernidade, enfim, ela colocou muito essa natureza abaixo do elemento cultural e o homem muito conectado com a cultura e com essa dimensão de economia. E a natureza, a gente só busca elementos na natureza, retira da natureza, assim como se retira desse trabalho invisibilizado feminino, né? Então ele está sempre ali disponível, gratuito para todo mundo. E se começa a identificar que esses trabalhos não estão ali disponíveis, gratuitos para todo mundo, né? Eles têm fim, eles estão sendo utilizados, eles precisam ser contabilizados, eles precisam ser considerados. E realmente a preocupação se torna nessa reprodução mais ampla, né? Nessa sustentabilidade da vida de maneira geral. E se traz muito dentro dessa perspectiva do ecofeminismo a lógica
dos indivíduos, mas o indivíduo não é necessariamente humano, né? É a preocupação da vida no seu todo. Então, a conexão ela é gigante, né? Dentro dessa discussão, ela está sendo cada vez mais reforçada. E talvez a economia feminista ganhe bastante dessa discussão ambiental, justamente pelo que você falou. Ela já está posta, né? E eu acho que ela já está sendo incorporada, talvez mais fortemente, eu diria, até com que a perspectiva de gênero. Então, talvez a perspectiva de gênero ela possa ser incluída nesses debates por aí também. Mas ótimo, obrigada. Obrigada, Liana, professor Júnior, também pela participação. Tem mais uma pergunta aqui no chat, Liana, que é da Ainara. Acho que se eu estiver falando o nome da estudante errado, me corrija, por favor. Diz boa tarde, né? Te parabeniza pela apresentação. E descreve, né? No artigo que recebemos, me chamou muita atenção a concentração espacial de produção científica sobre economia feminista. Como isso pode limitar ainda mais a criação de metodologias e políticas públicas que realmente captem como a economia do cuidado e as desigualdades de trabalho operam em matrizes produtivas regionais distintas? Super, né? Elas operam demais. A questão da concentração regional de produção, ela é um desses elementos que vai se manifestar nesses sujeitos que estão pensando essas realidades, né? Então, quando a gente já tem essa concentração, isso já é um indício, na verdade, de que a produção de conhecimento ela também está concentrada nesses espaços localizados, né? E aqui a gente tem isso dentro do Brasil. Se a gente coloca o Brasil numa perspectiva global, a gente vai ver a gente como sendo marginalizado nesse processo. Então, a gente acaba que esse processo ele se difunde, né? Essa produção de conhecimento, de pensar essas realidades, ela se difunde de uma maneira muito unilateral. Então, é desses centros para esses outros recortes que você vai comprando essas ideias, né? E no Brasil acontece a mesma coisa. Então, essa importância da interiorização desse conhecimento, de efetivamente você capturar realidades muito mais próximas das vivências dessas mulheres, e justamente por isso você pensar essa questão dos teus grupos focais, né? Você está fazendo uma política pública para qual tipo de mulher? Você não pode colocar mulher como sendo um sujeito genérico de Brasil, quando a gente tem tanta diversidade regional, diversidade cultural, né? Então as políticas, o resultado delas vai depender muito de você entender plenamente esse teu grupo focal. E quando você parte disso com essa teoria centralizada, né, essa produção de conhecimento localizado, você acaba também se utilizando desses marcadores genéricos, né, de quem seria esse teu sujeito político. Então, é importantíssimo essa diversidade. E essa diversidade, ela acontece muito lentamente, né? A gente ainda tem essa centralidade, não sei se no curto prazo a gente tem grandes potencialidades de diversificação, mas eu costumo ser um pouco otimista nesse ponto e acreditar que é possível, sim, né? Obrigada, Liana. Ali temos uma pergunta. Fica à vontade. Uma mãozinha levantada. Boa tarde, professora. Peço já desculpas, porque não é a minha área de pesquisa, né? Então, estou aqui como curioso que, pela primeira vez, tenho escutado com um pouco mais de atenção sobre o tema. Ou seja, a economia, acho que feminista e de gênero, pelo que eu entendi, ela ainda está para ser melhor definida, né? Às vezes algumas coisas são uma intersecção, mas os desafios são os mesmos, né? Que principalmente sobre a condição feminina no trabalho, do mercado na maioria dos locais de atuação, pelo que eu entendi também, lógico, relacionado com discriminação, dentre outras coisas. Aí, o tema, por exemplo, do trabalho doméstico, da economia do cuidado, a discussão sobre a remuneração, porque é uma atividade que a grande maioria, se não praticamente 100% feminina, pelo menos no nosso mundo, né, na qual nós vivemos, e também eu não, na exposição, é lógico, talvez por não fazer parte do escopo da exposição, a violência doméstica, eu não sei o quão isso estaria dentro do escopo da metodologia da economia na violência doméstica, e hoje no que parece uma epidemia, que é o feminicídio.
né? E uma coisa, falando-se sobre paradigmas, nós temos a economia de Gary Becker, que fala sobre a economia do crime, etc., nesse contexto da violência em geral, da agressão, ah, homicídios, etc. Eu não sei se nós teríamos essa oportunidade dentro desse paradigma, entre aspas, aí, talvez da economia feminina, a trabalhar, isso tem sido trabalhado, e se é realmente o campo de pesquisa dessa diferenciação da condição feminina e na violência doméstica, feminicídio, e se isso pode tem potencial para contribuições da economia feminista em políticas públicas, por exemplo, a condição dela do trabalho feminino e violência doméstica e feminicídio nos mais diversos países, como a gente fala em políticas internacionais e políticas nacionais também. Uhum. Bom, obrigada aí pela contribuição. Sim, tem essa relação, mas é uma visão mais crítica em relação à economia do crime à la Becker, né? Porque da economia do crime, por essa lógica, ele vai pensar muito essa criminalidade como um marcador de racionalidade, né? E dentro dessa racionalidade, então, você contrastaria benefícios e custos, aumenta a pena, está aumentando o custo, daí isso aí pode, inevitavelmente, reduzir, e a gente vê que, embora as políticas elas tenham sido mais criminalizatórias, né, a gente é um Estado bastante punitivista, a gente vê que, ainda assim, os feminicídios aumentam. Então, o que se coloca, né, como um eixo central? É realmente interpretar os casos de violência doméstica como casos que estão associados à questão de poder, né? E poder, para além de poder econômico, né? É um poder, uma desigualdade que se vale dessas diferenças de poder entre homens e mulheres numa sociedade que ela, em alguma medida, reforça essas diferenças, né? E que não basta apenas um instrumento econômico tradicional para minimizar. O que a gente vê com isso, né? Por exemplo, quando entra essas discussões no âmbito da economia do crime tradicional, elas acabam colocando muitos instrumentos de barganha, o acesso da mulher ao mercado de trabalho e à renda como uma forma de aumentar o poder de barganha nela do domicílio, de facilitar a saída dela de relacionamentos abusivos, né? De possibilitar efetivamente divórcios e tal. Isso, sim, pode acontecer, né? Mas, paralelamente, a gente vê que muitas relações, inclusive relações de alta renda, em que a mulher tem acesso e tem renda mais alta, essa renda mais alta pode ser um dos motivos que amplia a violência doméstica, né? Porque coloca uma ideia de que ela, por ser como é? Meu Deus, sumiu a palavra. A progenitora da casa, né? Como é que é? A chefe de família, né? Ela, nessa posição de maior renda, então ela está indo de encontro a uma sociabilidade que coloca o homem como provedor e esses aspectos culturais que elevam esse poder masculino sobre a ótica feminina. Então, a grande questão aqui é reconhecer, e aí tem algumas autoras, não exatamente da economia, né? Mas que são autoras, por exemplo, de marcadores de feminismo decolonial, que colocam muito a violência doméstica como uma relação que seria uma relação horizontal e uma relação vertical. A gente tem uma relação vertical que é justamente desse diferencial de poder entre homens e mulheres em sociedades que elas valorizam muito mais do aspecto de poder efetivamente os homens em detrimento das mulheres. As mulheres são vistas como as cuidadoras, as maternais, né? As que devem ser subjugadas e, portanto, que você tem um poder sobre os corpos dessas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma violência que é vista como horizontal, que é justamente do homem em relação aos outros homens. E aí entra o aspecto cultural, de reforçar a posição dele como o cara que ele garante o seu casamento, né? Que garante que a mulher não vai fazer nada fora ali do que é pretendido tradicionalmente pela cultura. Então, a violência, ela, dentro dessa lógica de poder, ela está em relação aos pares, né, aos homens, aos que formam a sua rede, né, e aí entre esses aspectos, talvez a Marinde até possa abordar mais a questão institucional, né, de como essas ideias vão se reproduzindo,
mas também no aspecto vertical, que seria das relações de homens e mulheres e do poder imbricado nisso, né? De considerar o corpo da mulher como algo que é propriedade do homem, né? Que ela não pode fugir dessa lógica. Então, por isso que o instrumental tradicional, ou talvez a base teórica tradicional da economia do crime do Becker não funciona muito aqui, né? Ela quebraria um pouco essa lógica, porque às vezes racionalidade estrita não tem, né? E às vezes se utilizar desses instrumentos tradicionais, como ele propõe, coloca a coisa como é ou não é, e não é bem assim, né? Ali as relações são muito mais turvas, né? Obrigada, Liana. Mais alguma pergunta, pessoal? Um questionamento? Estava até pensando, Liana, se não dá para incluir a Safiot também nessa discussão de violência, né? Sim, super, super. Ela tem o livrinho sobre isso, né? Que ela estava começando a trabalhar justamente quando estava começando a se pensar sobre a ideia de feminicídio. Inclusive, nesse livro dela, ela começa, eu acho importante nós utilizarmos o termo feminicídio para marcar justamente essa diferença, que é um crime por poder, né? É um crime no limite, que é um crime de poder. Então, Safiot, poucas conhecem, né? Ela foi uma professora acho que ela se doutorou na Unesp, uma professora falecida, socióloga, né? Acho que ela se doutorou na década de 60, que por si só já era revolucionário. E eu sempre digo que acho que a leitura da Safiot para a sociologia, questão de gênero, deveria ser o Celso Furtado que a gente tem no Brasil sobre desenvolvimento brasileiro, né? Acho que ela é representante maior. Felipe, posso encerrar? Você quer encerrar? Não, pode encerrar, né? só agradecer a Liana, né, por ter gentilmente aceito o convite. Eu até brinquei com a Marina esses dias, como a Liana responde rápido os e-mails, né? Você manda na hora, você já recebe. E agradecer como é que é o nome daquela, do que a gente, a procrastinação produtiva, né? Mais ou menos. E agradecer o pessoal aqui da UFPR, o pessoal da UEL também, né, que acompanha com a gente, o professor Sugahara, que pergunta. E os professores aqui, professor Júnior, pela questão, por estar acompanhando com a gente também, e a Maríndia pela mediação. Obrigado. Obrigada, Liana, de coração, né? Eu que agradeço a atenção de vocês, as perguntas também. Eu fico à disposição aí de vocês para precisarem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada de coração, Liana. Valeu. Até pessoal. Hoje de noite, Marinha. Até hoje de noite. Vou trabalhar hoje de noite. Né? Eu troquei a aula com ela. Ela vai trabalhar lá, faz parte. Isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. gente.